A besta da Caatinga, lobisomem do sertão da Paraíba. Presta atenção no que eu vou te contar, porque essa história não é para quem tem coração fraco. Aqui no sertão da Paraíba, onde o sol racha o chão e a Caatinga se estende seca até o horizonte, a gente sempre viveu na sombra do medo. Mas não era medo de seca ou de bandido, era medo do que andava na noite, do que a gente chamava de lenda, até que parou de ser. Meu nome é Zé, e o que eu vi, nenhum homem devia ver e continuar vivendo. Em paz. Eita sertão arretado esse nosso, onde a fé é grande, mas o bicho que nos persegue é maior. Tudo começou devagar, como a água que some na terra rachada. Primeiro sumiram uns bodes, o gado mais fraco. O povo falava que era onça, bicho da mata, mas as marcas eram marcas que não combinavam com nada que a gente conhecia. Patas enormes, de mais de 30 centímetros, e a carne, quando achada, parecia ter sido rasgada por 1000 navalhas, com ossos mastigados como se fossem palitos. Eu sou caçador, aprendi a ler a terra. Sei distinguir a pisada de um cachorro da de um porco do mato, mas isso era o capeta em forma de bicho. A coisa escalou rápido. Não demorou para os ataques chegarem perto das casas, com urros que pareciam rasgar o céu escuro e fazer o sangue gelar nas veias. A gente tentou se defender com espingarda, com facão, com reza. Nada adiantava. Essa criatura, essa besta da Caatinga, era rápida demais, forte demais. E o pior, parecia que ela tinha inteligência. Ela sabia onde estávamos. Ela nos cercava. Toda noite de lua cheia, a gente ficava na janela, apertando a carabina, rezando para que ela não escolhesse nossa porta. E a cidade, antes cheia de vida, virou um cemitério em vigília. Os fazendeiros desesperados vieram até mim, o único que ainda tinha coragem de sair na escuridão, implorar por ajuda. Eles sabiam que, se eu falhasse, o sertão seria dela, e a gente não passaria da próxima lua. Eu senti o peso da vida de toda a comunidade nos meus ombros. Não era só uma caçada. Era uma guerra pela sobrevivência contra algo que a ciência não explica e a igreja só sussurra. Eu peguei meu facão de prata, meu patativa e disse que ia. Se o bicho era lenda, ele ia virar poeira sob minhas mãos. Mas e você, meu amigo? Já viveu algum medo tão grande, tão palpável, que fez você questionar a realidade? Deixa aí nos comentários, porque eu quero saber se o que eu vi tem nome em outro lugar. Eu saí de casa antes do sol nascer, com o cheiro da pólvora velha na roupa e a promessa de Mainha de que ela rezaria até o meu retorno, vivo ou morto. O rastro do bicho me levou para o sítio do Coronel Lauro, onde o ataque tinha sido mais recente e mais violento. A cena era um banho de sangue que nem nos filmes mais violentos se via. O curral estava destruído, tábuas partidas como se fossem palitos de fósforo. E o cheiro, Deus do céu, o cheiro, não era só sangue, era um odor fétido, de carne podre misturada com pelo molhado e excremento azedo, algo que grudava na garganta e fazia os olhos lacrimejarem. Eu me agachei e examinei a terra seca. As pegadas estavam ali, inconfundíveis. 3 dedos longos, com garras que se arrastavam e um calcanhar robusto. A criatura andava sobre 2 patas, mas podia se apoiar nas 4 para correr, e a força em cada pisada era de um animal de mais de 200 quilos. Eu senti um frio na espinha que não era da manhã. Isso não era uma onça pintada, nem um porco do mato gigante. Isso era o que os antigos chamavam de o bicho do homem. O rastreamento me levou para dentro da caatinga mais fechada, onde o sol mal penetrava e os espinhos rasgavam a pele da gente. Eu andava devagar, arma engatilhada, ouvindo apenas o rangido seco das folhas sob minhas botinas. De repente, o silêncio. A caatinga tem seus sons, o canto da seriema, o zunido dos insetos, o vento. Mas ali, o silêncio era total. Era um silêncio forçado, antinatural,
como se toda a vida selvagem soubesse que algo pior estava por perto e estivesse prendendo a respiração. Eu parei. Havia uma árvore de juazeiro antiga com galhos retorcidos e nela a primeira prova macabra. Preso a um galho alto havia um pedaço de tecido, um farrapo de camisa xadrez que reconheci imediatamente. Pertencia a Joaquim, o vaqueiro que sumiu há 3 luas e que o povo achava que tinha fugido. Mas Joaquim não fugiu. Ele foi puxado para cima com força descomunal, o tecido rasgado de cima para baixo. Olhei para o chão, procurando rastros de luta. Havia apenas uma mancha, escura, já seca, e ao lado um pedacinho de osso pequeno, liso, talvez um pedaço de falange. O monstro não apenas matou, ele se alimentou, e a inteligência que senti na forma como ele se movia se confirmou. Ele limpava o rastro, mas deixava à mostra como um aviso. Naquele momento a lenda virou certeza e o medo virou ódio. Eu não estava mais caçando um animal, estava caçando um demônio e eu sabia que ele estava me esperando. A caatinga fechada, antes meu lar, agora parecia a entrada de um inferno particular. Eu peguei o farrapo, guardei no bolso e segui o rastro de destruição. O rastro me levou mais fundo, para a região das serras, onde as pedras eram maiores e o terreno mais hostil. Eu tinha que ser mais esperto que o bicho. Ele atacava à noite, mas tinha que se esconder durante o dia. Procurei por cavernas, por reentrâncias nas grandes rochas que pontilham o sertão. O sol estava a pino, castigando minha nuca, mas o suor não vinha do calor, vinha da tensão. Finalmente, cheguei a um paredão de pedra imponente, rachado no meio. Havia uma abertura escura, protegida por arbustos secos, difícil de notar se você não soubesse o que procurar. E o cheiro. O cheiro de enxofre e podridão que exalava daquela fenda era tão forte que quase me fez vomitar o café da manhã. Era a toca da besta. Eu me aproximei devagar, carabina levantada. A entrada era estreita, mas as marcas de arranhões nas pedras de granito ao redor mostravam que algo muito grande e forte passava por ali frequentemente. As garras tinham riscado o mineral duro. Eu acendi a lanterna e mirei para dentro. O ar lá dentro era denso, pesado. Eu não podia entrar sozinho. Um tiro no escuro não seria suficiente, e ser pego em um espaço confinado seria morte certa e dolorosa. Eu me afastei um pouco, mas mantive os olhos grudados na entrada. Foi então que ouvi um som vindo de dentro da caverna. Não era um rugido, mas um som de respiração pesada, arrastada, gorgolejante, como se o bicho estivesse digerindo algo, ou pior, como se estivesse mudando de forma. Eu podia ouvir o estalo de ossos e o atrito de pele grossa. Meu corpo inteiro tremia, mas eu não podia fugir. Eu tinha que saber o que estava enfrentando. Olhei para o chão e, perto da entrada da caverna, havia algo que me fez parar o coração. Um par de botas de couro, limpas, deixadas cuidadosamente ao lado de uma trouxa de roupas amassadas. Roupas de gente. Não eram farrapos como o do vaqueiro. Eram peças inteiras, dobradas. A besta não era apenas uma fera. Era algo que podia se despir. Ela era um homem que se transformava, um lobisomem, exatamente como as histórias que Mainha contava para nos assustar quando éramos crianças. A realização me atingiu como um raio. Essa criatura tinha uma vida dupla, talvez até andasse entre nós durante o dia, fingindo ser gente de bem. A paranoia era a nova arma do monstro. Quem na cidade se vestia daquelas botas? Quem era o desgraçado que passava o dia convivendo comigo e à noite virava aquele pesadelo? Eu recuei lentamente, sem quebrar o contato visual com a escuridão da toca. Eu precisava voltar para a cidade, não para fugir, mas para buscar ajuda e, o mais importante, para espalhar a informação de que estávamos lidando com um monstro humano. Eu precisava da prata e da fé. Não bastava a bala. Tinha que ser a prata da lenda. Enquanto eu me afastava, ouvi o som novamente, mais alto, mais perto da entrada. Um rosnado baixo, profundo, que reverberou nas pedras.
Ele sabia que eu estava lá. Ele me permitiu sair, como um predador que brinca com sua presa. Voltei para a fazenda de Pedro, o maior proprietário da região e o mais desesperado. Eu não podia espalhar a verdade para toda a cidade. Se soubessem que a besta era um lobisomem e que poderia ser um vizinho, o caos e a matança mútua seriam piores que o monstro. Reuni Pedro, o padre Tobias e o delegado local, que, apesar de cético, tinha visto o estrago nos corpos do gado e já estava apavorado. Contei o que vi: a toca, as roupas, a respiração de monstro. O padre Tobias, um homem de fé inabalável, estremeceu. Ele confirmou que as lendas de licantropia eram fortes naquela região, mas sempre tratadas como folclore para crianças desobedientes. Agora, a realidade era brutal. O delegado, um homem pragmático, relutou, mas as botas o convenceram. Zé, ele disse a voz embargada, se é essa desgraça que você viu, só há um jeito. A lenda fala de prata pura. Temos que forjar balas. A urgência nos consumiu. Em segredo, na forja do ferreiro que era leal a Pedro, começamos a derreter todas as pratas que tínhamos. Crucifixos, moedas antigas, joias de família. Enquanto o fogo crepitava, a tensão era palpável. Cada martelada na bigorna era um som de esperança e desespero misturados. Eu supervisionava a fundição, garantindo que as balas fossem maciças e que a liga fosse a mais pura possível. Forjamos 17 projéteis, poucos para o que estávamos enfrentando, mas era tudo o que tínhamos. O padre Tobias, com as mãos trêmulas, abençoou cada uma delas, sussurrando orações de exorcismo e proteção. Ele nos lembrou que a prata podia ferir o corpo, mas apenas a fé e a pureza de intenção podiam ferir a alma do possuído. Nosso plano era simples, mas arriscado. Eu voltaria à toca ao cair da noite. Pedro e o delegado ficariam nos arredores, cobrindo minha retirada caso eu precisasse. O lobisomem atacaria na próxima noite de lua cheia, que seria em 2 dias. Eu não podia esperar. Tinha que pegá-lo no seu covil, no dia em que estivesse vulnerável, ou seja, na sua forma humana ou meio transformada. Se esperássemos a lua cheia, ele estaria no pico de sua força bestial, e nenhuma prata seria suficiente. Eu limpei minha carabina patativa e carreguei-a com as balas de prata. O peso do metal parecia queimar minha mão. Eu senti a responsabilidade esmagadora. Se eu atirasse no homem errado, seria um assassino. Se eu hesitasse, o monstro mataria mais inocentes. O sol começou a se pôr, tingindo o céu de um vermelho doentio, e a escuridão da caatinga parecia sugar a luz rapidamente. Eu me despedi dos homens, sabendo que essa poderia ser a última vez. Eu tinha a prata, a coragem e a certeza do que precisava ser feito. Mas encarar um lobisomem em seu covil, no meio da noite, era um convite para a morte. Eu voltei para o sertão, o coração batendo como um tambor descontrolado. Cheguei perto do paredão de pedra quando a escuridão estava total, densa, sem estrelas, apenas a lua crescente, que mal iluminava o solo. A toca parecia um buraco negro engolindo qualquer som ou luz. O cheiro de podridão estava mais forte. Eu me posicionei atrás de uma moita de mandacaru seco, a uma distância segura, mas com boa visada para a entrada da caverna. O silêncio voltou, aquele silêncio de morte que precede o terror. Eu tinha que esperar, ter paciência de caçador, mas a tensão me rasgava por dentro. Eu passei horas ali, ouvindo o vento seco e sentindo os insetos picando minha pele. A carabina estava fria, mas meu suor a aquecia. Quase pensei que o bicho tivesse me farejado e fugido quando o som começou. Não foi um rugido, foi um som de transformação lenta e agonizante. Um gemido baixo, seguido por um estalo úmido, como madeira velha quebrando. A criatura estava mudando lá dentro. Eu podia ouvir o atrito da pele se esticando, o som pesado da carne crescendo e os ossos se realinhando. Era um som visceral,
horrível que evocava dor extrema, mas também poder selvagem. O gemido se tornou um grunhido gutural e o cheiro de enxofre aumentou, misturando-se com um novo odor, o de sangue fresco. Eu apertei o cabo da arma. Ele estava vindo. De repente, a escuridão da entrada da caverna foi rompida por uma silhueta. Não era a forma esguia de um lobo, mas a massa descomunal de um homem curvado, coberto de pelos escuros e grossos, com ombros largos demais e braços que arrastavam no chão. Os olhos, 2 pontos vermelhos brilhantes, procuravam no escuro. A visão era pior do que qualquer pesadelo. Eu vi as presas enormes, salivando, refletindo a pouca luz. Ele estava completamente transformado. A besta deu um passo para fora, balançando a cabeça, farejando o ar. Eu prendi a respiração. Se ele me notasse, seria o fim. Eu tinha que atirar no momento certo. O lobisomem se endireitou, ficando em sua altura total, cerca de 2,5 metros, e soltou um urro que tremeu as pedras. Um urro de pura raiva e fome. Ele começou a caminhar em direção ao sertão aberto, provavelmente procurando a próxima fazenda para atacar. Era agora ou nunca. Eu levantei a carabina, mirando no peito. A prata deveria ser letal, mas a mira tinha que ser precisa. Respirei fundo, liberando o ar devagar, tentando acalmar o tremor dos meus dedos. No momento em que meu dedo apertou o gatilho, a besta parou. Ela girou a cabeça para o lado, como se tivesse ouvido o clique minúsculo do meu mecanismo. Os olhos vermelhos fixaram-se diretamente em mim, mesmo que eu estivesse escondido na moita escura. Ela me viu. Antes que eu pudesse disparar, o lobisomem se lançou. Sua velocidade era inacreditável. O animal, que parecia pesado e lento, transformou-se em um borrão preto de puro músculo e fúria. Ele cobriu a distância de 20 metros em menos de 2 segundos. Eu disparei o primeiro tiro. A bala de prata atingiu seu ombro esquerdo com um impacto seco e alto, seguido por um guincho que era metade animal, metade humano, um som de dor excruciante. A prata funcionou. O tiro não o derrubou, mas o fez cambalear. Uma fumaça escura e fétida começou a sair do local do ferimento e o pelo ao redor queimou. A criatura, cega pela dor e pelo ódio, mudou a direção de seu ataque e veio diretamente para o meu esconderijo. Eu larguei a carabina, que precisava de recarga, e saquei meu facão, Patativa, que tinha sido banhado em prata. Não havia tempo para recarregar. Eu me joguei para o lado no último segundo, evitando a investida das garras que poderiam ter me partido ao meio. O lobisomem passou por mim, destruindo a moita de mandacaru e quebrando a rocha atrás de mim. O cheiro de sua respiração podre e quente estava no ar. Eu me levantei rapidamente, tentando ganhar distância. A criatura se virou, os olhos injetados em sangue, e rugiu novamente. Desta vez, o som era uma ordem, não um aviso. Ela estava furiosa. Tentei correr, mas o terreno era desigual, cheio de pedras soltas e espinhos. Ele me alcançaria em segundos. A única chance era o combate direto. Ele se preparou para saltar. Eu gritei uma oração rápida e levantei o facão. Quando ele estava no ar, eu me abaixei e cravei o facão de prata em sua coxa. O efeito foi imediato e devastador. O grito que ele soltou foi ensurdecedor, e o cheiro da carne queimando pela prata foi insuportável. A fera caiu no chão, debatendo-se e rolando, tentando arrancar o facão que ficara preso. Eu ganhei alguns segundos preciosos. Corri de volta para a carabina caída. Eu precisava recarregar e dar o tiro final. Peguei o rifle, abri o mecanismo e, com os dedos tremendo, empurrei uma nova bala de prata para a câmara. Olhei para o lobisomem. Ele tinha conseguido arrancar o facão de sua coxa e o jogou longe. O ferimento estava fumegando, mas já parecia estar se regenerando, a carne escura se costurando lentamente. Ele era mais resistente do que eu imaginava. Se ele se curasse completamente, a prata do facão não seria mais um problema. Ele se levantou, cambaleando levemente, mas o ódio em seus olhos era mais forte que a dor. Ele estava determinado a me matar.
E agora sabia que eu era o único que poderia feri-lo de verdade. Ele veio mancando, mas ainda rápido. Eu recuei, dando pequenos passos, mantendo a mira firme. Tentar acertar a cabeça seria suicídio. Ele era muito ágil. Eu tinha que mirar no centro de massa, onde o dano seria maior e a prata faria seu trabalho lento e corrosivo. Ele soltou um golpe com a pata, e eu senti o vento da garra passando a centímetros do meu rosto. A força era tão grande que a pedra onde o golpe aterrissou se estilhaçou. Eu era um ponto fraco contra a sua brutalidade. Eu me joguei para a direita e disparei a segunda bala de prata. Desta vez, acertei o abdômen. O resultado foi o mesmo, um guincho agudo, fumaça e a criatura dobrando-se ao meio. Mas ele não caiu. Ele resistiu, respirando pesadamente, e a ferida, embora grave, estava se fechando de novo. A regeneração era absurda, mais rápida do que a pólvora queimava. Eu percebi que precisava de mais do que tiros no corpo. Eu precisava de um tiro que incapacitasse permanentemente. Ou seja, a coluna ou o coração. Ele avançou novamente e eu não tive tempo de recarregar. Joguei a carabina para o lado e me preparei para o inevitável contato. Ele me agarrou pelo ombro direito. As garras perfuraram minha camisa e cravaram-se na minha carne. A dor foi excruciante. Eu gritei. O cheiro de seu hálito era insuportável. E eu pude ver a saliva pingando de suas presas. Ele me levantou do chão com uma facilidade aterrorizante, como se eu fosse um boneco de pano. Eu sabia que ele ia me partir ao meio. Foi um ato de puro desespero. Com a mão esquerda livre, alcancei a cintura e puxei o revólver secundário que eu sempre carregava. Uma arma menor, mas com mais balas de prata que eu tinha feito. Sem mirar, encostei o cano na lateral do seu pescoço, bem na jugular, e puxei o gatilho. A bala pequena, mas letalmente revestida de prata, entrou. A reação da besta foi instantânea e violenta. O grito dele foi a coisa mais alta que eu já ouvi. Som que fez meus tímpanos doerem e que certamente alertou Pedro e o delegado a quilômetros de distância. Ele soltou meu ombro e começou a se debater, cambaleando, segurando o pescoço que fumegava. A prata no pescoço era crítica, atingindo uma área de alta circulação e destruindo o tecido nervoso. Ele caiu de joelhos. Eu caí no chão, agarrando meu ombro ensanguentado, sem tirar os olhos da besta. Ele tentou levantar, mas seus movimentos estavam descoordenados. Ele urrava, mas agora o som era de desespero e agonia, não mais de fúria. A prata estava matando-o lentamente de dentro para fora. Eu tinha que acabar com isso antes que ele se regenerasse, ou que eu perdesse a consciência pela dor no meu ombro. Eu rastejei até a carabina que havia caído e a peguei novamente, ignorando a dor lancinante no ombro. O lobisomem estava se contorcendo no chão, sua forma oscilando. Os pelos pareciam estar se retraindo em certas áreas e a pele estava pálida, doente. Ele estava morrendo e a morte estava revertendo a transformação. Eu mirei no centro do peito dele, onde o coração deveria estar. Mesmo que a regeneração fosse rápida, a prata no coração seria o golpe final e irreversível. Eu disparei a penúltima bala. O tiro foi certeiro. O impacto foi seguido por um som de estalo, e o corpo da criatura se arqueou em um espasmo final e terrível. Depois, o silêncio. Um silêncio diferente. Não o silêncio de caça, mas o silêncio da morte. A besta ficou imóvel. Eu esperei, a arma apontada, por um longo minuto, meu corpo em alerta máximo. O cheiro de enxofre e carne queimada começou a diminuir, substituído pelo cheiro de terra molhada e sangue. Lentamente, a forma monstruosa começou a se dissipar. Os ossos encolheram. O pelo escuro desapareceu e o focinho se retraiu. Onde antes estava um demônio de 2,5 metros, agora jazia a forma de um homem. Meu coração parou. Eu me arrastei mais perto, a lanterna na mão trêmula, e iluminei o rosto da vítima. E a visão quase me fez desmaiar de horror. Não era um desconhecido.
Não era um bandido ou um forasteiro. Era o Dr. Ricardo, o médico da cidade. Um homem respeitado que passava os dias curando as pessoas e as noites as devorando. Ele estava nu, ensanguentado, e o buraco da bala de prata em seu peito era a prova final. O rosto do lobisomem, agora em sua forma humana, carregava uma expressão de paz estranha, como se o Dr. Ricardo tivesse sido finalmente libertado da maldição que o consumia. Eu cambaleei para trás. Ele curava e matava. Aquele que deveria nos proteger era o monstro que nos caçava. A ironia e o horror eram demais para suportar. Eu tinha matado o médico da cidade. Eu tinha salvo a comunidade, mas com um custo que destruiria a confiança e plantaria uma semente de paranoia eterna. Eu peguei as roupas dele que estavam na toca, incluindo as botas que o delegado tinha reconhecido, e as joguei sobre o corpo. Eu não podia deixar o corpo exposto ali para ser encontrado. Pedro e o delegado chegariam em breve, alertados pelo rugido final. Eu tinha que ser rápido. Eu limpei meu facão, patativa, e tentei estancar o sangue do meu ombro com um pedaço de tecido rasgado. A caçada tinha acabado, mas a história, o horror, estava apenas começando. Quando Pedro e o delegado chegaram, o sol estava prestes a nascer. O ar estava frio, mas o calor do combate e do terror ainda me consumia. Eu estava exausto, ferido, mas vivo. A cena que eles encontraram era terrível. O rastro de destruição, a toca fétida e o corpo do Dr. Ricardo coberto. Eu não precisei dizer muitas palavras. A verdade estava estampada na violência do local e na paz mórbida que cobria o rosto do médico. O delegado, depois de um longo silêncio, apenas acenou com a cabeça. Ele entendeu. Nunca poderíamos contar a verdade completa para o povoado. Se soubessem que o médico, o Dr. Ricardo, era a besta, a confiança de toda a região seria destruída e a fé no próximo jamais se recuperaria. Decidimos que a história oficial seria que o Dr. Ricardo, em um ato de heroísmo desesperado, tinha confrontado e ferido a besta, mas sucumbido aos ferimentos antes que eu pudesse chegar. O monstro teria sido espantado para sempre por mim, o caçador. Enterramos o lobisomem em segredo, bem fundo, selado com sal grosso e sob orações do padre Tobias, para garantir que aquela maldição não voltasse a atormentar o sertão. O medo não sumiu. Ele apenas mudou de forma. Agora, eu sei que o mal não vive apenas nas lendas distantes. Ele veste roupas limpas, ele sorri para você na rua, ele te trata no consultório. O monstro mais assustador não é o que ruge, mas o que disfarça. Eu salvei a cidade, mas perdi a minha paz. Toda noite de lua cheia, eu ainda acordo suando frio, checando a fechadura e o estoque de prata. A ferida no meu ombro sarou, mas a cicatriz é um lembrete constante daquele cheiro de enxofre e daquele olhar vermelho que me fixou na escuridão. O sertão está em silêncio agora, mas é um silêncio tenso, à espera. Porque eu sei, lá, no fundo da minha alma, que o Dr. Ricardo não era o único homem amaldiçoado no sertão da Paraíba. E o terror que combatemos com a prata é um terror que jamais morre. Ele apenas espera a próxima lua para se manifestar novamente. Eu continuo vigiando. E você, durma bem se puder.